eu só não surtei ainda porque eu dou risada do que acontece na minha vida, amor. Não tem como você ficar 100% focado na realidade, que senão você vai pirar. Meu amado, primeiro, te sigo já há um tempo. Tenho que te dizer que seu trabalho é primoroso, porque é trabalho, Sim. porque é fruto de talento. Sim. Você tem um talento, você é um cronista de humor da vida cotidiana. Meu Deus. É verdade. Meu Deus. Eu Muito todo obrigado. dia vou ouvir seus áudios falando assim, gente, eu vou ler uma crônica de João Baldo. Eu vou ler uma crônica em formato de áudio de Marta Medeiros. Meu então, Deus. você fala da vida adulta, você fala dos nossos perrengues. E toda vez que eu assisto, primeiro eu rio muito, me dá um prazer imediato, e depois eu reflito muito. Então, eu queria que você se apresentasse. Quem é o João? De onde vem esse humor? De onde você bebeu isso ou você já nasceu com isso? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu não consigo fingir costume. É um prazer, uma honra ter você aqui. E, nossa, muito obrigado pelas palavras. A gente estava conversando antes. Eu fico muito feliz. Eu sempre fui seu fã. Contei a história quando você começou a me seguir. E para mim estar aqui hoje é uma honra de verdade. E eu sempre fui essa pessoa. Sempre fui. Muita gente que me conhecia falava... As pessoas precisam conhecer esse seu lado. E um clássico, né? Depois de um perrengue da vida, eu comecei em forma de desabafo mesmo. Eu queria desabafar e não tinha como, né, desabafar. E a ideia de começar esse desabafo era entender se tinham mais pessoas que passavam por isso. Será que era só eu que estava passando por aquilo? Então, o que você está me dizendo é que você passou por situações na tua vida que você falou, devo ter sido só eu. Sim. Mas, de qualquer maneira, eu preciso falar disso. Isso, falar. O que foi isso, João? As pessoas me perguntam muito, aonde você estava esse tempo todo? E eu estava no mundo do empreendedorismo. Você era um empresário. Empresário. E eu sou confeiteiro também, então é meio que assim, mil e uma utilidades. Meio marceneiro também. Meio marceneiro. Né? Você viu o móvel que eu fiz? Vi o móvel maravilhoso. Antes de ser confeiteiro, eu fiz 3 anos de arquitetura. Ah, tá. 2 anos de arquitetura. Não me formei porque comecei a fazer os doces. Bombou na minha região, era uma coisa muito diferente, o interior e tudo mais. E aí, eu fui muito assim, bem surfando o que estava acontecendo. Só que o que fez eu chegar onde eu cheguei com a confeitaria foi o quê? A minha criatividade, porque eu não queria fazer qualquer doce. Eu queria fazer o doce. Amor, se for para não arrasar, eu nem vou fazer. E aí eu queria fazer o doce, e aí isso chamou muita atenção. Foram 5 anos de confeitaria, 4 anos muito assim, 4 anos felizes, realizados. Tinha também uma franquia de fast food junto. E aí, no último ano, foi assim, passei muita dificuldade. Aquela dificuldade do empreendedor brasileiro. E você não tinha noção o que era empreender? Não, eu não tinha noção. E assim, eu descobri que eu não sou empresário. Eu descobri que eu não sou empresário. Que tem que ter muita organização para ser empresário e persistência. E muito, eu falo assim, um sangue meio frio também. Uma coisa de, tipo assim, eu misturava muito sentimento. Ah, mas fulana é tão boazinha. Ai, um amor, vou ajudar. Depois ela, ó... Entendi. Entendeu? Entendi. Era aquele funcionário que depois ia te ferrar. E aí aconteceu isso. E aí, no meio disso, assim, eu tentei ainda 1 ano. Esse último ano eu tentei recuperar o negócio. E no meio disso, foi quando eu tava, assim, passando um caos. Eu sou filho único. Minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. E aí isso desenvolveu nela uma crise de ansiedade. Por você? Por mim, por né? O ver filho você, único, ver tudo que a gente tava passando. Ver você porque a gente foi, assim, de dias de glória... de eu conseguir realizar sonhos dela, de conseguir, enfim, conquistar coisas para nossa família. Com essa venda dos doces. Com isso, com as docerias. Eu tinha 2 docerias e a franquia de fast food. Eu ter que vender móveis da minha casa para pagar a conta. Entendeu? Então, quando isso acontece, eu chego na minha casa e a minha mãe tá dopada de remédio numa cama, de crise de ansiedade por isso... Foi quando eu comecei a refletir muito sobre muita coisa. E foi quando eu vi no humor um lugar para eu pegar e, eu tenho que desabafar. Eu preciso desabafar. Só que, eu falo assim, eu só não surtei ainda porque eu dou risada do que acontece na minha vida, amor. Que se não, eu falo assim, hoje em dia, para você estar bem mentalmente, você tem que ficar ali uns 15% deslocado da realidade.
Entendeu? Não tem como você ficar 100% focado na realidade, que senão você vai pirar. E aí eu chegava em casa, minha mãe nessa situação, o clima na minha casa extremamente pesado. E eu sou uma pessoa que eu acredito assim, a gente tem que escolher as lutas que a gente quer lutar. Porque não dá pra você achar que você é a Xena guerreira, sair lutando aí, que você não vai dar conta. Que nem eu falo, o olho vai ficar piscando. Isso mesmo. E você não vai resolver, porque é humanamente possível. E aí foi quando eu peguei e falei... E aí, esse meio assim de... Eu comecei a ter muitas ações trabalhistas, muita coisa injusta. Era assim, absurdo. E eu falei, eu não vou lutar essa luta. Não é pra mim, né? Eu escolhi... Não ficar amargo. Exatamente. O João que eu sou é o João que eu sempre fui. E eu tava me perdendo desse João. Entendi. Quando eu vi que eu tava me perdendo desse João, da pessoa que eu sempre fui, da pessoa que era uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa que era comunicativa, Feliz, uma né? pessoa que as pessoas não sabiam se eu tava passando por um problema ou não. E eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu falei, eu escolho hoje sofrer ali todas as consequências disso, mas eu vou parar por aqui. E eu simplesmente parei. E eu fechei assim, tipo, sem aviso prévio, sem nada, eu só fechei. E foi a melhor coisa que eu fiz.